horário, eu estava em outra agenda, sabia que ia chegar um pouco depois, mas terminou tendo em conta o tempo logístico no caminho. Mas não poderia deixar de estar aqui, Silvinho, para parabenizar por esta condução junto à ENA, junto ao corpo técnico também da Prefeitura do Recife. Fiz questão de estar presente, saudar o senador Humberto, vice-prefeito Vitor, os deputados aqui, Mário, João Paulo Costa, em nome de Eric e Cari Santos, saudar todos os vereadores e vereadoras, em nome aqui de Carlos Andrade Lima, saudar os secretários municipais, saudar aqui meu amigo prefeito de Primavera, Jason, saudar Santiago, presidente da ENA Brasil, Moretti, diretor aqui do aeroporto do Recife, Tomé, secretário executivo de portos e aeroportos, cumprimentar toda a imprensa presente, todos e todas. Dizer que esse plano apresentado hoje, eu posso falar que é algo disruptivo para a nossa cidade. Tenho um conhecimento do que foi apresentado aqui, então a gente conhece os detalhes, vem de uma construção conjunta de muito tempo e que hoje a gente passa a apresentar à população sobre a liderança da ENA, o que aqui está sendo detalhado. E a gente sabe que isso tem um potencial imenso para a nossa região Nordeste, imenso para a nossa cidade, para o nosso estado, onde a gente está falando de uma expansão da capacidade de atendimento ao turista, de uma expansão da capacidade de atendimento a novos serviços, integrando plataformas de outras ativações econômicas que se vinculam diretamente com a atividade não só do aeroporto, mas com a atividade turística como um todo. E a gente tem uma grande potência aqui de um centro logístico de mais de 540 mil metros quadrados, é muito grande, e que ele nasce com uma força que é o desejo de consumo de todo operador logístico. Está um grande centro dentro de um multimodal, porque está dentro de um aeroporto, e ao lado das principais avenidas e rodovias do estado, e ele também está dentro do last mile, então está na última milha. Está na última milha para fazer a distribuição. Uma região que é a terceira região, na verdade, o quarto conglomerado de todo o Brasil, que é a nossa região metropolitana do Recife, sob uma área de influência que é a segunda do país. A gente tem os dados do último levantamento do IBGE, a gente só fica atrás do raio de influência de São Paulo, tendo em vista que tem mais de 26 milhões de nordestinos que tem Recife como seu centro principal de decisão, mais de 800 cidades nesse raio. Então a gente está falando de um ativo para o turismo, de um ativo para a logística e da capacidade de ter aqui um tipo de serviço que com certeza vai ser muito disruptivo para a nossa cidade. Mais de 600 milhões de investimentos e mais de 15 mil empregos podendo ser gerados. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que a gente está aqui, ministro Silvio, diante de um anúncio muito importante e dizer que a gente está no tempo certo podendo conduzir esse anúncio. O senador Humberto conhece o quanto que o presidente Lula tem investido no Nordeste brasileiro, no país, especificamente aqui no nosso estado, e a gente tem muitas ações conjuntas que vão ser importantíssimas para esse plano de investimento. Certamente aqui Vitor falou, que também conduz a Secretaria de Infraestrutura, muitas grandes obras da cidade casam perfeitamente com esse plano de investimento. A gente está falando aqui de mais de 500 milhões que estão sendo investidos na bacia do Rio Tegipió, que é exatamente essa área de influência aqui do aeroporto. A gente está falando da macrodrenagem do Rio Tegipió e seus afluentes, e o impacto direto em grandes avenidas ligadas aqui ao aeroporto. A Avenida Recife Mascarenhas de Moraes tem problemas críticos de alagamento e você só consegue ter uma mitigação de forma mais importante a partir do momento que essas obras de macro vão ficando prontas. Os primeiros trechos já estão sendo entregues, mas vai ser uma melhoria contínua ao longo de 5 anos de investimento de 500 milhões de reais. E para isso, a gente tem dentro desse plano de investimento uma das obras, ministro, que, na minha opinião,
é das mais importantes, que é a laje estaqueada da Avenida Dom Helder. Então, todo o acesso a esse centro logístico passa por uma intervenção que a gente sabe que em dia de chuva hoje tem um impacto negativo, porque ali você tem um aterro que foi feito sobre solo mole, então tem um fenômeno ali certamente subsidência, que é o que a gente chama na engenharia, vai afundando ali, um recalque por adensamento vai afundando, e a gente vai fazer uma laje estaqueada com um grande reservatório de água embaixo dessa laje estaqueada. É como se fosse uma via-mangue de 1 quilômetro, embaixo dela você tem um reservatório de água para acumular água e não deixar que essa água chegue principalmente na Avenida Recife. É uma obra de mais de 100 milhões de reais, está em fase final do projeto, e a gente vai poder fazê-la muito em breve. Para isso, a gente tem que fazer a inauguração do acesso alternativo a Dom Helder, está em obra nesse momento, uma obra de 15 milhões, que é um acesso alternativo para a gente poder fechar uma faixa e fazer essa intervenção de maior custo, e que sem esse acesso a gente não tem viabilidade nesse empreendimento de mais de 500 milhões. Então a Prefeitura está fazendo o dever de casa para garantir o investimento público e garantir que a gente consolide essa área como um grande hub logístico do Nordeste brasileiro. Então agradecer aqui a todo mundo da ENA, agradecer ao ministro Silvio, senador Humberto, agradecer aqui a Vitor, todo o nosso time, e dizer que a gente vai estar de prontidão. Então, de forma imediata, Vitor, vamos organizar e botar isso em um decreto, uma portaria, para a gente criar um grupo permanente de trabalho com a Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico e Política Urbana, para cuidar de forma perene desse plano de investimento e da relação dele com a cidade, desde o licenciamento, as obras necessárias da infraestrutura, para que a gente não tenha nenhum tipo de dificuldade para garantir esse investimento. 600 milhões de reais, 15 mil empregos, isso é um sonho de consumo para qualquer cidade. Então, um investimento dessa monta, e que para Recife não é um sonho, é uma realidade. Muito obrigado. Prefeito João Campos, o evento da ENA e do Ministério de Portos e Aeroportos, onde anuncia o investimento de mais de 600 milhões no aeroporto de Recife.